Olá, muito boa noite. Sejam todas muito bem-vindas e se tiver alguém aí que não se identifique como mulher também, sejam bem-vindos ou bem-vindes. Mas a aula de hoje, o nosso foco aqui é falar com mulheres e falar sobre dinheiro. Então, é um tema um pouco tabu. Eu espero poder contribuir aí um pouquinho com o conhecimento de vocês. Eu só queria pedir, então, para quem está ao vivo aí comigo, colocar nos comentários se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, como é que está a transmissão. Eu tive um probleminha com a internet hoje mais cedo. Fala aí para mim como que vocês estão me vendo, como que está para vocês. Bom, mas eu não vou demorar muito, vou só aguardar aí o feedback de vocês. Vamos começar direto com a apresentação. O título dessa live é Dinheiro Também é Cuidado, e esse foi um título pensado justamente porque o objetivo aqui é trabalhar a saúde financeira. Vocês devem estar pensando, né? Por que uma médica falando de dinheiro? Porque, gente, dinheiro também saúde financeira também é saúde. A gente vai falar um pouquinho sobre isso já já. Então, para quem está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu achei que não precisaria fazer essa apresentação inicial, mas eu acho que sempre vale fazer, né? Eu sou médica endocrinologista, sou mestre doutora pela Unicamp, sou a fundadora e coordenadora pedagógica da Tribo Educação, que é, na verdade, a empresa por trás da nossa comunidade Tribo e de todas essas iniciativas de compartilhamento de informação aí com vocês. Também sou fundadora e responsável técnica da Tribo Saúde, que é a nossa clínica multiprofissional, que inclusive foi a partir das nossas reuniões de equipe multiprofissional que me inspirou a fazer essa live. Inclusive, acabei de ver que a Milena está aqui. Boa noite, obrigada pela presença. Nós temos livros, né, publicados pela Tribo também, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas o objetivo é falar sobre dinheiro e sempre que eu dou uma aula, eu gosto de começar pelo porquê. Start with why. Então, por que eu resolvi montar essa apresentação? Por que eu resolvi dar essa aula? Por que eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês? Então, vamos começar pelo porquê. Então, aquele básico que não podia faltar no começo de toda a aula teórica, né? Família Gra, boa noite também. Insegurança financeira faz mal à saúde. E quem atua na área da saúde, seja médico, psicólogo, nutricionista, enfermeiro, a gente sabe que preocupações com dinheiro ou com insegurança financeira são uma das causas mais frequentes de, por exemplo, descompensações de doenças crônicas, de hipertensão, diabetes, de estresse, de insônia, enfim. A insegurança financeira está associada ao maior risco também de ansiedade e depressão. E mulheres com dificuldades financeiras têm até 3 vezes mais riscos de desenvolver depressão do que as que não têm essa insegurança. As dívidas estão associadas a sintomas físicos e doenças crônicas, sabemos já disso, né? Então, como eu falei, né, hipertensão, insônia, dores crônicas e até problemas digestivos. Olha que interessante. Pessoas endividadas têm 2 vezes mais chances de relatar problemas físicos em comparação com pessoas sem dívidas. Eu achei esse dado muito interessante, eu quis trazer isso aqui para vocês, né? O estresse financeiro afeta o sono, e o sono é a base de uma saúde integral, como a gente sempre fala aqui na nossa tribo. E mulheres sofrem um impacto ainda maior. Elas são mais afetadas por esse estresse, por essa vulnerabilidade, além de acumularem várias funções, já sabemos disso, né? E a precariedade financeira, ela foi associada a uma diminuição não só de acesso, de diversos acessos, inclusive até a gente fala muito da questão menstrual, né, de acesso a itens de higiene básicos, mas também diminuição da autoestima, sobrecarga mental, preocupação com a alimentação e nutrição dos filhos, da família. Então, assim, não tem como a gente separar o dinheiro da saúde, né? Se a gente for parar para pensar. Então, começa a fazer muito sentido. Na minha prática clínica, não só hoje que eu atuo basicamente em consultório particular, mas ao longo de toda a minha vida profissional em que eu atuei em vários níveis da saúde, com diversos tipos de público, o dinheiro sempre é uma questão. Mesmo em pessoas de mais alta renda, a insegurança financeira, o medo do desemprego, a queda do estilo de vida, tudo isso vai causar uma série de sintomas. E eu achei que estaria muito bem justificado a gente trazer esse tema aqui diante de tudo isso, né, gente? Então, eu espero que vocês concordem aí comigo.
E por que uma médica falando sobre isso? Por que eu não chamei uma economista? Por que que eu não chamei alguém? Eu queria, na verdade, o objetivo dessa aula é transmitir um pouquinho do meu conhecimento, daquilo que eu aprendi, porque, gente, eu já estudei muito sobre isso. Muito, 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 de verdade, real, oficial, não é, é verdade esse bilhete que nem falam no meme, né? E eu acho que, às vezes, alguém não especialista falar sobre um assunto, é claro que eu não vou dar a profundidade de um economista ou de alguém especializado em finanças ou investimentos, mas às vezes é justamente nessa simplicidade de quem não é especialista, onde a gente começa a entender, aprender e até gostar. Então eu me senti, num lugar de fala de trazer um pouco sobre esse tema aqui para vocês, principalmente porque a gente conversou sobre isso numa das nossas reuniões de equipe. A gente ficou falando sobre previdência privada, olha só, né, que interessante. E as meninas, as minhas colegas de trabalho, me sugeriram falar mais sobre isso. Olha que legal, né? Porque é um tema que todas elas tinham vontade de estudar mais, nunca tinham parado para fazer isso. Eu já parei para estudar sobre isso. Eu pude compartilhar minha experiência. Elas acharam, que legal, você podia levar isso para mais pessoas. E foi onde surgiu a ideia dessa live. Então, deixa eu contar um pouquinho do meu background financeiro, para vocês entenderem um pouquinho da onde que eu falo, tá? Então, começando aqui pelo começo mesmo, eu tenho a sorte e o privilégio de ter nascido numa família onde falar sobre dinheiro não é tabu. Na minha casa, nunca foi uma questão. Nunca houve diferença entre eu e o meu irmão homem em relação à educação financeira. E eu sei que isso é uma raridade, e eu sei que isso às vezes é até não é a realidade de muitas famílias e de, enfim, muitas outras pessoas. Eu sei porque eu atendo basicamente mulheres e eu ouço muito a questão do tipo, a conversa sobre dinheiro era só entre os adultos quando eu era criança, ou era o meu irmão, isso, aquilo, outro, mas comigo não era diferente. Então, eu venho de uma família onde falar de dinheiro não é tabu, e a gente sabe que ainda é, né? Em muitos lugares, em muitas famílias, enfim. E quando eu me formei e comecei a minha carreira profissional, eu comecei em 2004 como pessoa física, na verdade, como RPA. E eu cometi vários erros financeiros nessa aí, mas na verdade, eu sempre trabalhei. Eu sempre, meus pais sempre tiveram o hábito da mesada para nos obrigar a aprender a administrar o nosso próprio dinheiro desde criança. E sempre que eu queria algo a mais, eu trabalhava. Eu já vendia Avon, eu já trabalhei entregando panfleto em sinal, tudo que vocês possam imaginar. Quando eu comecei a minha carreira profissional, é muito interessante que eu já contei essa história em outros momentos, né? Eu não tinha muito conhecimento sobre ser CLT, porque a maioria dos meus vínculos eram vínculos de boca, eram vínculos temporários. E foi só em 2007, quando eu saí da casa dos meus pais para fazer mestrado em outra cidade, que eu fui morar sozinha, sem casar, o que também não é a realidade de muitas pessoas. Eu conheço muitas pessoas, inclusive dentro da minha própria família, que só foram morar sozinhos indo morar com outra pessoa, né, no caso de um casamento. Onde eu moro hoje, que é interior de São Paulo, é muito comum as pessoas saírem de casa cedo para estudar e já começarem a aprender a administrar uma casa, administrar dinheiro, mas ainda assim existem muitas pessoas que não têm essa experiência, de que nunca moraram sozinho. Sempre foi da casa dos pais pro casamento, ou de repente para dividir o apartamento com alguém, ou morar com algum parente, né? E ter essa experiência de morar sozinha e tem que administrar não só o meu dinheiro ou o meu salário, mas administrar uma casa, me fez entrar numa loucura de querer estudar tudo que eu pudesse sobre dinheiro. Então eu me lembro que quando eu mudei para Campinas, eu comprei vários livros, eu até trouxe eles aqui para mostrar para vocês. E eu achei esse livro há pouco tempo, que foi um dos primeiros que eu li. Mulher Inteligente, Valoriza o Dinheiro, Pensa no Futuro e Investe. É um livro bem antigo, mas ele é muito interessante. Foi um dos primeiros que eu li sobre isso, além do Segredo da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, todos aqueles clássicos, né? Enfim, eu comecei a estudar, então, nessa época sobre dinheiro. E foi muito interessante que ao longo desse período, entre 2007 e 2014, eu consegui fazer uma boa reserva, mesmo morando sozinha, mesmo não ganhando muito, porque, né, quem faz mestrado, eu não conseguia trabalhar tanto, né? Tinha o período lá que eu tinha que estar fazendo minhas atividades, doutorado, etc.
2014, eu consegui morar fora do país, eu fiz um doutorado de sanduíche na Alemanha. A bolsa que eu ganhei era uma bolsa muito insuficiente, mas eu consegui ter um bom resultado lá por conta da minha reserva financeira. Quando eu voltei do doutorado e terminei, eu abri a minha empresa, né, abri o meu PJ, e foi aí que eu entendi que tudo que eu sabia sobre dinheiro até aquele momento não adiantava nada, porque uma coisa é você ser pessoa física, CLT, RPA, que seja, né, autônomo, outra coisa é você ser pessoa jurídica. E aí, nessa época, eu contratei uma consultoria para me ajudar a montar a empresa, eu comecei a fazer vários cursos, eu fiz, gente, curso de coaching financeiro, de coaching empresarial, eu fiz curso aquele tipo um método CIS do dinheiro. Eu li vários livros sobre isso. Nesse ano de 2017 foi um ano que eu investi muito em conhecimento sobre dinheiro, sobre finanças, né? Em 2022, na verdade, a tribo ela foi lançada oficialmente em 2022, mas a empresa, a pessoa jurídica, existe desde 2017. Então foram anos e anos estudando, trabalhando, estudando marketing, estudando tudo isso para me tornar empresária, porque até então eu só tinha sido treinada para ser médica e professora, não ser empresária, né? Porém, em dezembro de 2022, nesse ano em que eu lancei oficialmente minha empresa para o público, que eu tive uma sobrecarga de trabalho absurda, porque eu não tinha saído dos meus outros vínculos até então, eu não estava sendo só empresária, eu continuava sendo CLT, professora, médica, trabalhando em hospital, dando aula. Eu entrei em burnout. E aí foi quando eu tive uma crise financeira na pessoa física. A pessoa jurídica, ela já estava caminhando e eu tinha um método para manter tudo em ordem. Mas a pessoa física acabou ficando de lado porque simplesmente eu não tinha forças, eu não tinha energia. Eu até participei de um podcast, Neurotalks, que essa semana entrou alguns cortes desse podcast de novo lá no Instagram, para quem me acompanha por lá. Falo um pouquinho, eu conto um pouquinho essa história desse burnout. E é muito interessante que, gente, eu esqueci de pagar a conta, veja. 2022, eu sou uma pessoa que mora sozinha desde 2007, uma pessoa que já tinha tido todo esse background financeiro, e eu esquecia de pagar a conta e eu fiquei com dívida em 2022 na pessoa física, não por não ter o dinheiro, mas porque simplesmente eu não conseguia mais cuidar desse dinheiro, eu não tinha energia, eu não tinha tempo, eu não tinha forças. E foi só quando eu entrei nessa crise de burnout, que eu cheguei no fundo do poço do ponto de vista físico, né, de saúde, que eu falei: não, chega, eu preciso retomar as rédeas. Então, esses meses de 2022 em que eu me desestabilizei financeiramente me inspiraram a, em 2023, começar um projeto Um Ano Sem Compras. E foi justamente nessa época, 2023, que eu comecei a compartilhar esse projeto e falar sobre consumo e falar sobre dinheiro nas redes. E foi muito interessante que eu recebi muitos feedbacks. Eu comecei a fazer esse trabalho, então, de sensibilização sobre saúde financeira, né, nas redes, a partir de 2023. Várias pessoas vieram conversar comigo, não só, assim, também colegas da área da saúde, né, também outros profissionais, não só pacientes ou seguidores, vamos dizer assim, né? E foi graças a tudo isso que a gente está na aula de hoje. Então, existe todo um histórico, existe todo um estudo. Eu estudei muito sobre isso em 2004, eu estudei muito sobre isso em 2017, eu estudei muito sobre isso em 2023. Então, são ciclos em que eu fui me atualizando, eu fui sabendo as novidades do mercado. E é exatamente isso que eu quero tentar trazer para vocês de contribuição, para que vocês também possam ter a liberdade financeira, segura, mais do que tudo, né? Segurança financeira e usar essa ferramenta também como uma ferramenta de melhora da saúde geral, porque sem estresse, né, gente? Pelo amor de Deus. Enfim, esse é um pouquinho da minha história. Eu confesso que falar da minha vida pessoal não é muito confortável para mim, tanto quanto é falar de questões técnicas e de medicina e de endocrinologia. Mas eu espero que vocês entendam por que eu estou contando tudo isso para vocês. É mais para vocês entenderem por que eu vim aqui. Quem é essa metida que veio falar sobre dinheiro? Porque, gente, eu já estudei muito e já tomei muito na cabeça também, tá? Não vou mentir. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse projeto, que foi o projeto em que as pessoas começaram a vir conversar comigo sobre dinheiro, né? Esse projeto, Um Ano Sem Compras, era um desejo já antigo. Eu sempre quis fazer, mas eu nunca tinha parado realmente para organizar isso, né? E eu comecei esse projeto, então, em janeiro de 2023 e terminei em dezembro. A ideia era ficar esse ano inteiro sem fazer compras
No Instagram tem essa publicação onde eu explico um pouquinho mais sobre esse projeto, quais eram as metas, quais eram as motivações, e o objetivo não era só me reorganizar financeiramente e voltar a colocar energia nisso, mas também construir um estilo de vida mais essencialista, menos lixo do mundo, economizar para os meus sonhos, rever os padrões de consumo como um todo e ter uma vida com mais presença. E a galera que é namastê, que gosta dessas coisas, né, mais holísticas e integrativas, fala que dinheiro é energia, e eu acredito muito nisso. Então, essa energia ela também tem que estar em equilíbrio na nossa vida. Eu penso muito nisso, eu acho que vocês também concordam com isso. Então, quando a gente coloca, sabe aquela história do tudo que você foca se expande, tudo que você não coloca foco se contrai ou se retrai na sua vida? Quando você coloca foco nessa energia do dinheiro, não é uma coisa assim mercenária, né? O objetivo é que essa energia também fique em equilíbrio nas nossas vidas. E dinheiro não é só o quanto que tem na conta do banco. Dinheiro é tudo, são acessos, são preocupações, é a forma como você se comporta em relação ao seu consumo, em relação ao mundo, ao meio ambiente, é tudo, né, gente? Então, eu acho que por isso talvez que esse projeto reverberou tanto nas pessoas e tantas pessoas vieram conversar comigo sobre isso. Só que, na verdade, eu já vinha falando sobre dinheiro antes, eu sempre falei, na verdade, eu sempre toquei sobre isso nas redes, né. Então, em 2021, na época da pandemia, foi muito legal, porque eu fiz também uma discussão sobre o Pink Tax, que é a taxa rosa, e o Pink Money, que é o dinheiro feminino, principalmente relacionando isso com a questão de padrões de beleza. O Pink Money, né, ele na verdade, é esse dinheiro da mulher. E eu fiz uma enquete no Instagram perguntando para as mulheres que me acompanhavam qual que era o preço de ser mulher, quanto que elas gastavam a mais do que os homens. Tudo começou por conta dessa postagem que tem a ver com o preço diferente da Gillette azul e rosa, o preço diferente do bodyzinho azul ou rosa de bebê, e o rosa sempre mais caro, né, por isso o Pink Tax, que é a taxa rosa. E as mulheres começaram a me responder o quanto que elas gastavam em média a mais, coisas que os homens não gastavam, só por ser mulher. E fazendo uma média das respostas que eu recebi, a gente chegou na época que era um gasto médio de 12.000 por ano a mais do que os homens. E aí eu fiz uma outra enquete perguntando para as mulheres o que vocês fariam com esses 12.000 a mais por ano. As respostas foram muito legais, isso tudo também está lá no Instagram, para quem tiver curiosidade de voltar. E nenhuma dessas respostas foi relacionada à beleza ou aparência. Sempre teve a ver com fazer uma viagem, trocar de carro, fazer uma pós-graduação ou um curso de capacitação. E até eu convidei a minha amiga Inayá, que é economista, para fazer uma live comigo sobre dinheiro, economia feminina na época. Inclusive, deixei aí o QR Code para quem quiser assistir depois e se inspirar com essa nossa conversa de hoje. Porque é isso, né, gente? Além da gente receber menos essa conversa na nossa formação, por conta do dinheiro ser tabu, por conta dessa coisa de que parece que mulher é, não entende de dinheiro, ou esse conceito de que mulher é gastadora, de que mulher não sabe lidar com dinheiro. Isso tudo, na verdade, é uma grande mentira. Porque, na verdade, quando a gente olha a fundo, tanto que tem aqui algumas pessoas ao vivo comigo interessadas nesse tema, olha que legal, né? Quando a gente vai olhar a fundo, muitas vezes não é que a mulher não sabe, a mulher é descontrolada com dinheiro. Primeiro, ela é oprimida a ter esses gastos, muitas vezes sem nem perceber, e muitas vezes sem nem querer, né? Enfim, essa discussão em relação a padrão de beleza e gasto, isso aí daria sozinho uma live. Por isso que eu estou indicando aqui os conteúdos para vocês irem depois de refletir sobre isso também, porque parte do que a gente vai conversar aqui hoje é para onde está indo o seu dinheiro, da onde, né, para onde vai, onde que sai. E rever esses gastos, rever o seu padrão de consumo também é rever nossos conceitos, nossas ideias, as opressões que a gente sofre, as pressões que a gente sofre. Isso é papo para horas, né, gente? E é isso que foi dito aqui, né? Apertos atingem a todo mundo, e é muito verdade. Mas quando você já parte gastando mais só por ser mulher, isso acaba sendo um pouco mais complicado. Espero que vocês aproveitem esses conteúdos anteriores. Então, vocês estão vendo que essa matemática que eu gosto bastante, que eu já trago já há bastante tempo, e agora a gente vai entrar realmente no conteúdo, eu quero conversar sobre isso com vocês, né?
Então, a partir de 2023, né, quando eu falei do ano sem compras e tal, isso começou a aparecer muito mais também nas consultas. Veja, a maioria das mulheres que eu atendo são profissionais liberais. Eu tenho muitas pacientes que são, além, né, de profissionais de saúde, também professoras de yoga, profissionais de educação física, até pequenas empresárias ou empreendedoras. E muitas vezes são mulheres que não têm uma reserva financeira ou que não têm um plano de aposentadoria. E eu acabo conversando muitas vezes sobre isso na consulta. Inclusive, nos meus atendimentos de hoje, teve um dos atendimentos cuja temática foi em torno disso, né? É muito interessante porque isso também faz parte da saúde na minha visão. E aí, aquilo, né, que eu estava falando para vocês, eu não sou profissional da área, então eu quero deixar isso claro. Eu tentei deixar a coisa bem simples para funcionar para mim quando eu comecei os meus estudos sobre o tema, e eu também espero que a minha simplificação de tudo que eu estudei ajude a deixar a coisa simples para você também. Então eu falo de um lugar de uma não profissional, mas que já estudou muito a respeito, e eu espero muito contribuir com o teu projeto e com o teu sucesso também. Como que a gente vai dividir, então, os temas de hoje, tá? Eu vou começar falando em relação à organização, depois a gente vai falar de investimentos, a gente vai falar de previdência privada, seguro-saúde e, por fim, a tranquilidade financeira como uma ferramenta de saúde mental, empoderamento e proteção da mulher. E eu vou abrir para a gente conversar, tirar dúvidas, enfim, tudo que vocês quiserem conversar, se der tempo, claro, né? Então vamos começar direto, sem enrolação. Eu vi que não tem pergunta aqui, vamos que vamos. Gente, eu sei que esse é um assunto delicado, porque a grande maioria das pessoas empaca na organização financeira nessa etapa, que é você organizar e categorizar os seus gastos, você saber para onde vai. Você olhar seu extrato, você olhar a fatura do teu cartão, ou até você controlar o quanto você gasta e organizar isso de uma forma que fique fácil para você. Eu adoro planilha, então eu faço planilha desde sempre. Planilha para mim é um negócio que é tranquilo, eu tenho familiaridade, mas para algumas pessoas a planilha pode ser algo assim muito, né, uma sobrecarga muito grande. Meu Deus, eu vou fazer planilha, eu vou parar para anotar tudo que eu gasto. Seria o ideal. Mas hoje em dia a gente tem a possibilidade de usar as inteligências artificiais para fazer isso pela gente. E a gente tem, hoje em dia, muitos bancos já fazendo essa divisão e essa análise, já dividindo em categorias pela gente. Então, a gente pode usar dessa ferramenta inicial que nos dão, para a gente começar a ter uma ideia do quanto que a gente gasta. Dica muito importante, faça simples. Então, assim, o que é importante você saber? O que são gastos essenciais e recorrentes, tipo luz, aluguel, condomínio, se você mora em prédio, conta de luz, essas coisas, que são gastos que você vai ter que ter todo mês, chova ou faça sol. Você tem que dividir quais são aqueles gastos que são importantes, mas que não são recorrentes, tipo, por exemplo, matrícula de escola, impostos que vêm no começo do ano, etc. Você tem que saber quais são os seus gastos variáveis, do tipo mercado, combustível ou transporte, etc. E você tem que saber o que vem de extra. Então, assim, se você conseguir separar em categorias grandes, e aí você pode dividir da forma como funciona melhor para você, você consegue ver para onde está indo o seu dinheiro. Normalmente, a gente se recomenda que se gaste no máximo 50% em contas fixas do que você ganha, e os outros 50% nessas contas variáveis, tipo mercado, um presente, uma viagem, um extra, uma compra, sabe essas coisas? Então, de gasto fixo com moradia, transporte, luz, etc., que não passe de 50% do que a gente ganha. E se você não tem essa noção, talvez seja importante ter, porque talvez você esteja levando um estilo de vida que não é adequado com aquilo que você está recebendo. Ou às vezes você até está recebendo bem e o dinheiro está indo embora para um lugar que você nem imagina e que até está mais fácil do que você pensa. Só que assim como um GPS, eu não consigo traçar uma rota para onde eu quero chegar sem saber onde eu estou. E aí eu queria muito pedir a você, principalmente você que sempre adiou essa parte de organizar os seus gastos, para você não pular essa parte. Respira fundo, arregaça as mangas e tenha esse esforço.
Talvez no primeiro mês seja muito difícil, no segundo mês já vai ficando mais fácil, porque você já vai gastando, já colocando isso em algum lugar onde você possa organizar depois. Uma coisa que você pode fazer é tirar fotos dos recibos de coisa que você paga em dinheiro, ou de recibos de cartão de crédito, ou até pegar a fatura do cartão e o extrato do banco, jogar na inteligência artificial, pedir para ela montar para você, ver o que sai dali, ver se faz sentido ou não. Isso tudo está muito mais fácil hoje em dia do que quando eu comecei lá em 2007, quando eu fui morar sozinha. Eu fazia num caderninho, gente. Aliás, eu tenho ele guardado até hoje, afetivamente. O quanto que saía, eu sei o quanto que eu pago de aluguel desde sempre. Então, isso é muito interessante. Isso você vai aprimorando com o passar do tempo e vai ficando mais a sua cara e cada vez mais fácil para você. Mas essa parte é uma parte que não dá para abrir mão. E eu sei que ela é a parte que mais as pessoas travam, mas eu prometo para você que vai valer a pena, tá? Então começa organizando para onde as suas finanças, como que estão seus gastos, para onde está indo, tá? É muito importante saber também quanto entra. Então, assim, pessoas que têm salário fixo é um pouco mais fácil. Mas tem pessoas que trabalham com um fixo mais variável. Por exemplo, uma ajuda de custo mais comissão, né? Ou que tem dois vínculos, um vínculo carteira assinada e o outro vínculo freelancer, ou faz bico. E tem as pessoas que são profissionais liberais ou MEI, enfim, que acaba tendo uma renda completamente variável. E aí é um pouco diferente para cada um. No caso do salário fixo, a previsibilidade de rendimentos ajuda a estimar a previsibilidade de gastos, mas, por outro lado, tem muitas pessoas que simplesmente esquecem que nas férias elas recebem dobrado, mas quando elas voltam elas não têm salário, ou pessoas que ficam contando com o 13º para pagar a dívida. E é muito interessante a gente fazer uma conta pensando no ano. Eu vou falar sobre isso no próximo slide, porque isso vai fazer toda a diferença na hora de você organizar o quanto você pode gastar por mês, tá? E no caso de quem tem o fixo mais variável, o ideal é que os seus gastos recorrentes, né, tipo aluguel, luz, água, eles sejam cobertos pelo seu rendimento fixo. E os outros gastos que podem variar, fiquem cobertos pelo rendimento variável, no sentido de que, assim, se esse mês entrou menos, então eu consigo gastar menos nesse item aqui, né, do tipo coisas de lazer, ou de repente até o próprio mercado, que eu consigo economizar um pouco daqui, um pouco dali, mas o aluguel não tem jeito, o aluguel tem que pagar. Então, esse seria o ideal para quem tem o fixo com variável. E para quem tem a renda completamente variável, para essas pessoas é muito importante a gente fazer tendência anual. Porque, principalmente quem trabalha na área da saúde ou profissional liberal, de uma forma geral, existe sazonalidade nessa entrada. E a gente vai ter mês muito bom e a gente vai ter mês muito ruim. E se a gente tirar férias, a gente não ganha. Então, eu estou falando da gente porque eu também sou profissional liberal, né? E aí, a minha recomendação é que você separe a pessoa física da pessoa jurídica. E eu sei que a maioria das pessoas, pelo menos das pessoas que eu conheço que são profissionais liberais, não fazem isso. Então, ter uma conta pessoa física e uma conta pessoa jurídica. E você vai fazer todo esse planejamento na conta pessoa física para você planejar qual é o salário que você vai depositar todo mês na sua conta pessoa jurídica. Contrário, você vai fazer o seu planejamento na pessoa jurídica da empresa, né, de quem está ganhando, para você poder saber o quanto você pode pagar de salário para a pessoa física. E a pessoa física vai ter que viver com esse salário. Entende o que eu quero dizer? Eu vou mostrar aqui um exemplo que vai ficar mais fácil de vocês pensarem, tá? E isso vai te ajudar a planejar férias, 13º e até situações de emergência do tipo, fiquei doente, precisei ficar 2 semanas sem trabalhar. E aí, como que você faz, né, se você é profissional liberal? Então, o melhor dos mundos é que você possa ter uma média de entradas dos últimos 12 meses. E que você possa até olhar para trás e ver nos seus extratos e ver o quanto que entrou nos últimos anos. Qual que é a tendência mensal? Então, quem trabalha como profissional liberal já há alguns anos, você consegue saber mais ou menos quais são os meses que são melhores ou piores, né? Enfim, quem trabalha com educação, tipo professor de inglês, e tal, muitas vezes os seus alunos também tiram férias nas férias escolares e aí o teu rendimento cai. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração na hora que você vai fazer o seu planejamento. Fiz essa tabelinha para vocês entenderem o que eu quero dizer, tá? Então, imagina aqui de janeiro a dezembro de um ano X.
Vamos dizer que janeiro é um mês fraco, que entra um pouco menos, 3.500. Fevereiro melhora, 4.000, mas é um mês curto, então não entra tanto. Março, abril e maio, 5.000 por mês. Junho também. Chegou julho, férias escolares caem. Agosto, setembro, outubro, muito bom. Novembro começa a cair, porque a galera começa a comprar presente de Natal, a marcar viagem e tal. E dezembro, queda, porque é isso. Se a gente for ver, o salário anual dessa pessoa é 54 mil. O que as pessoas podem pensar? Bom, o equívoco número um é como o maior número de meses a pessoa ganha 5 mil, ela achar que ela ganha 5 mil. E ela começar a viver uma vida de quem ganha 5 mil reais. E aí a pessoa vai acabar ficando no vermelho nos meses de baixa. E isso é um equívoco não tão incomum assim. Se alguém estiver se identificando aí, pode, e não tiver vergonha, pode se manifestar no nosso chat aqui. O ideal seria se a gente pudesse fazer a média mensal dos 12 meses pensando no total do ano, tá? Mas essa média mensal, que seria 4.500 e não os 5 mil reais, ela pode levar você para o equívoco 2, que é você gastar essa média mensal sem levar em conta as férias e os gastos extras do começo do ano, além da imprevisibilidade, tipo ficar doente. E aí o risco é você ficar no vermelho todo o começo de ano e acabar fazendo uma dívida acumulativa. O ideal, então, o melhor dos mundos, é que você possa fazer uma média de 14 parcelas, levando em conta o seu mês de férias, né? E levando em conta os gastos extras, como se você estivesse se dando um 13º no fim do ano. Só que mesmo para quem faz isso certo e gasta a média mensal de 14 parcelas e não a média mensal de 12 parcelas, se você não guardar para emergências, tudo que sair do habitual pode te colocar no vermelho também. Então aqui eu estou focando nos profissionais liberais, mas isso também vale para quem tem salário fixo ou fixo mais variável, tá, gente? Porque, principalmente quem tem fixo mais variável, mas também quem tem fixo, se a pessoa não se planeja pensando que, na verdade, o que ela pode gastar é isso aqui, né? Para poder sobrar naqueles meses em que o gasto vai dobrar, como, por exemplo, começo de ano, é sempre correndo atrás do rabo. E, gente, isso dá uma fadiga. Nossa Senhora. Eu imagino que para vocês também, né? Não sei se isso faz sentido para vocês. Então, eu espero que esse exemplo ajude a ter uma ideia do quão importante é saber o quanto entra. A gente já falou da importância de saber o quanto sai, mas saber o quanto entra é muito importante. Para que a gente possa até ter uma ideia real do quanto que você ganha de verdade. Porque às vezes você não está ganhando 4, 5 mil, você está ganhando uma média de 3.857 por mês. Se a gente for pensar, né, no mês de férias e no mês de gastos extras, como é o janeiro e fevereiro, por exemplo. E aí, mundo perfeito, tá? Tentar manter os gastos fixos dentro do rendimento fixo. E sempre, gente, sempre, sempre, sempre guardar alguma coisa, mesmo que pouco. E aí a pessoa vai falar, gente, mas não sobra nada. Às vezes eu termino o mês com 5 reais na conta. É 5 reais que você vai guardar, tá? 5 reais sempre dá para guardar, gente. A gente vai falar mais à frente um pouquinho dos tipos de investimento, tá? Se você tem dívida, o ideal é que você tente renegociar os juros, renegociar e tentar pagar o mais rápido possível. Então, se você precisar ficar um ano sem compras, ou se você precisar rever seus gastos de mercado, ou até de repente se mudar para um lugar onde o aluguel está mais barato, ou até de repente renegociar seu aluguel, enfim, sempre que você puder, você tem que fugir dos juros contra você, e sim usar os juros a seu favor, que são os investimentos, tá? Em relação às contas, isso é muito importante, porque a gente tem vários gastos invisíveis, e inclusive eu fiz um post sobre isso, já já vou mostrar para vocês no ano sem compras, né? E a gente sempre tem que tentar negociar melhores valores com prestadoras, por exemplo, internet, celular, plano de saúde. Essa renegociação ela tem que ser frequente. Não é assim, já fiz isso ano retrasado. Não, cada ano a gente pode ir ligando, né? De repente, se colocar até uma vez por ano de você ligar para suas prestadoras e renegociar, e ver se não tem um plano mais em conta, e ver se não dá para pagar menos, né? E ficar de olho nos gastos invisíveis. Então, por exemplo, na rua, água e café, lanchinhos desnecessários, aplicativo de transporte, aplicativos de delivery que, né, enfim, acaba que você às vezes gasta mais do que estava planejando. Uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo,
eu gosto de, antes de ir no mercado, dar uma olhada nos preços. Esses aplicativos de delivery, tipo iFood, Rappi, você consegue ver, até o próprio Mercado Livre, mercado mesmo, você consegue ver mais ou menos o preço daquilo que você precisa comprar. Então, café, arroz, feijão, para que você vá no mercado já sabendo mais ou menos o quanto que está custando. Se no mercado estiver mais barato, você compra lá, senão você pode pedir pelo aplicativo. E às vezes você tem uma boa economia com isso, né? Em relação a armadilhas, tá? Então, com mais X reais você ganha frete grátis. Às vezes que você nem queria comprar aquilo e acaba comprando. O leve 3 e pague 2. Realmente você está economizando, mas às vezes você não usa tanto daquele produto e ele vence e você acaba perdendo, né? Assinatura de produtos para ganhar desconto. Se não é algo que você realmente usa, muitas vezes aquilo vai acumulando, às vezes estraga, ou às vezes até você dá para outras pessoas e é um gasto que você não precisava ter, né? Essas assinaturas de onde você recebe produtos e amostras para testar, e a maioria das vezes vem coisa que você não usa, não faz sentido. Anuidade, taxas, às vezes a gente, sem querer, clica num aplicativo e assina alguma coisa sem ver. Gente, taxa de banco é uma coisa que, hoje em dia, com as fintechs e esses bancos digitais, é uma vergonha a gente pagar taxa de manutenção de conta. A gente tem muita possibilidade hoje de ter contas em banco que não tem taxa, e isso pode ser renegociado mesmo que você tenha um banco tradicional, tá? Não pague taxa. E assim, o Pix também veio para revolucionar essas taxas que a gente pagava de TED, DOC, essas coisas. Então, graças a Deus, isso a gente consegue hoje não ter mais esse custo. E se você ainda está tendo, está na hora de rever e retirar, né? E aí, rever outros tipos de consumo. Então, aquela frase que eu ouvi uma vez, eu nunca mais esqueci. O melhor dinheiro é aquele que você não gasta. Porque ganhar dinheiro, muitas vezes, tem imposto, tem taxa, mas se você já tem dinheiro e não gastou, ele está limpo e ele é só seu. Então, podendo não gastar, melhor ainda, tá? E aí, gente, uma dica pessoal, que é uma experiência minha, e isso é muito pessoal, tá? Isso aí cada um vai fazer do seu jeito, cada um vai ver o que é melhor para si. Eu gosto de concentrar os meus gastos todos no cartão de crédito. E eu vou explicar o motivo. Primeiro, porque a Milena colocou que o detox que vale a pena é das assinaturas desnecessárias. É super, super, Mi. Isso aí é uma coisa que é sempre bom a gente ficar de olho, tá? Mas deixa eu explicar esse lance do cartão de crédito. Então, assim, o cartão de crédito, ele é um vilão quando você não paga a fatura. Porque os juros são, assim, exorbitantes, é absurdo. 2, 3 dias que você atrasa, o negócio já vira uma bola de neve, é desesperador. O que eu faço? Os meus cartões de crédito, eles são todos em débito automático. Então, não existe, a não ser no ano de 2022, que até isso aconteceu, mas no meu caso não existe atrasar ou pagar o mínimo. Eu sempre pago a fatura completa no vencimento, porque é débito automático. Então, nesse sentido, o cartão ele deixou de ser uma ameaça para mim e ele passou a ser uma vantagem. Então, usar o cartão de crédito tem uma série de vantagens. Por quê? Como eu concentro todos os gastos no cartão, eu sei o quanto que eu gastei por mês e eu sei, e ele já categoriza para mim. O meu cartão já divide o que que é alimentação, transporte, compras, lazer, é muito bonitinho, sabe? Eu já trabalhei com diversos tipos de cartão, cartão que dá ponto, cartão que dá milha. E, sinceramente, gente, aqui, de verdade, não é publi, não ganho nada com isso. Mas de todos os cartões que eu já usei, para mim, o que mais vale a pena é o cartão Nubank UV, que é o ultravioleta. Por quê? Se você tem um gasto acima de 5 mil por mês, isso você pode fazer, por exemplo, dividindo esse cartão com uma outra pessoa. Então, eu coloquei meus pais como um cartão dependente, eu coloco os gastos da empresa também, tudo nesse cartão, para conseguir bater a meta. E aí, passando de 5 mil por mês, você não paga a mensalidade, que é R$ 50. Se você gasta menos do que 5 mil, na verdade, 5 mil seria um cashback de R$ 50. Então, se você gasta 5 mil, você não só não paga, como você ganha 1% de cashback em todas as compras, chova ou faça sol. A grande maioria de cartões que trabalha com cashback não é assim, tá? O cashback demora, tem um monte de regra, tem coisa que vale, tem coisa que não vale. No Nubank, não, gastou 1%. E esse cashback, ele vai para um fundo que rende 200% do CDI. Nenhuma aplicação, nenhum investimento rende isso, gente. É uma coisa muito acima do normal, assim. E o que é legal do Nubank? Quando você faz uma compra parcelada, se você antecipa as parcelas, ele ainda te dá um desconto. E o que eu costumo fazer?
Esse desconto da parcela, o dinheiro que eu ia pagar nessa parcela, quando eu ganho desconto, eu pego e coloco na aplicação. Então, é uma forma de me obrigar a gastar, e também de eliminar essa dívida mais rápido. Então, eu gosto muito desse cartão, eu sempre recomendo ele para as pessoas, mas ele realmente só vale a pena se você tem um gasto acima de 5.000 por mês, senão não vale a pena, tá? Se você tem um gasto menor do que isso, ou se você não se sente confortável em concentrar as suas compras no cartão de crédito, é bom você usar, e se você usa os seus pontos. Gente, o ponto fica lá, as pessoas esquecem de usar e vence. Antes de eu usar esse cartão do Nubank, eu usava um cartão do Santander que juntava ponto. Eu já comprei tostadeira, eu já comprei máquina de café, eu já comprei mixer, eu já comprei até aspirador de pó com ponto de cartão. Eu usava todos os meus pontos, eu não deixava expirar, eu era louca de ficar olhando, tá? É, a Milena colocou assim: acho que um dos problemas do cartão é quando a pessoa gasta mais do que tem ou do que vai ter. E aí pode gerar um medo de descontrole. Eu concordo com você. E é exatamente por isso que a gente começou falando do o quanto você ganha de verdade, não o quanto que entrou na conta, né? O quanto você gasta. Então, por exemplo, se eu só posso gastar, se o meu ganho, vou usar o exemplo da planilha que a gente tinha mostrado antes, né? 3.800 e pouco, o meu cartão de crédito não pode ser 3.800 e pouco. Ele tem que ser menos, porque eu tenho que levar em consideração o aluguel, a luz. Então, talvez eu só possa gastar 2.000 por mês naquele cartão. E aí é legal que conforme você vai tendo seus gastos, você vai no mercado, você vai, né, no restaurante comprar uma comida, etc. Vai chegando perto dos 2.000, você já sabe que você não pode passar daquilo. Então, ter cartão é ter que olhar o cartão, é ter que estar de olho na fatura. E hoje em dia, com os aplicativos, isso ficou muito mais fácil. Esse controle ficou muito mais fácil, né? E se você já usa o cartão, então, gente, por favor, use os pontos, economizem com isso. Então, que eu estava falando para vocês, ventilador, acabei de lembrar, ventilador eu já comprei com ponto de cartão. Então, assim, várias coisinhas eu já comprei, e aí é dinheiro que você não gasta. E no que você não gasta esse dinheiro, porque é um dinheiro que, na verdade, o ponto do cartão é um presente que você ganha, né, por usar o cartão. Você está deixando de gastar, e aí o que você iria pagar no ventilador ou na cafeteira que você ia comprar, você vai lá e bota na sua poupança, entendeu? E, além disso, a maioria das operadoras de cartão tem bônus e descontos. Então, por exemplo, o próprio cartão da Nubank, você tem, além do cashback do cartão, se você compra na Amazon, você tem 2% de cashback. E tem meses que vai a 4%, 5%. Então, quando esse cashback por compras vem, quer dizer, se eu já for comprar de qualquer forma, eu sempre dou uma olhada nos meus parceiros do cartão para ver se eu não tenho algum bônus extra, ou desconto, ou um cashback. E quando esse cashback vem, que seja 80 centavos, ele vai para a caixinha, certo? E aí, com isso, você pensa assim, talvez não sobre muito do meu salário, do meu vencimento para eu colocar na aplicação. Mas se eu fizer dessa forma, eu consigo ir colocando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, quando eu vejo o negócio está grande. A desvantagem é essa necessidade de estar sempre acompanhando para não ter o descontrole. Só que eu vou falar uma coisa para vocês que é muito legal, que é o seguinte, pelo menos para mim, tá? Esse exercício de estar sempre olhando, ele passou a ser um exercício muito prazeroso para mim, principalmente depois de 2023. Eu gosto de ir colocando na minha planilha, eu gosto de ver aquele dinheirinho crescendo. Esse fundo, o V do Nubank, gente, eu já tenho mais de R$ 2.000 ali naquele fundo que foi rendendo. E é um dinheiro que estava perdido. Pensa, é um cashback de uma compra. Então, é um dinheiro que já ia embora. Eu não fiz nada para ganhar esse dinheiro e ele está lá rendendo 200% do CDI. Se eu nunca mais comprar nada, esse dinheiro vai continuar lá e vai continuar rendendo muito mais do que qualquer outra aplicação. E acompanhar isso passa a ser divertido, se você olhar com esse olhar. Então é gostoso. No começo pode parecer sobrecarregante, mas depois você começa a pegar o gosto pela coisa e você vai ver que cuidar do dinheiro é muito legal. É um hobby. Então não tem gente que gosta de cuidar de jardim, não tem gente, né, que tem pet, gosta de cuidar do seu pet, gosta de você ver seu pet brincar. Pensa que você está vendo seu dinheiro brincando na conta e crescendo, ó, igual a plantinha do jardim. Brincadeiras à parte, eu prometo para vocês que vai ficando melhor com o passar do tempo, principalmente quando você vê a dívida diminuindo e o dinheiro crescendo, tá? E aí, chegou a hora boa, a hora que todo mundo queria ouvir, que é a hora de investir. Então, para a gente começar, dica prática, foca no simples. Quando você vai começar, se você digitar investimento no Google ou no YouTube, nossa,
é avassalador, gente. A gente fica desesperado porque é muita informação. Isso complica muito a vida. Então, eu vou trazer para vocês o que funcionou para mim, tornar a coisa simples, tá? Então, vamos lá. A regra de ouro que meu pai me ensinou. Lembra que eu falei que na minha casa a gente sempre falou sobre dinheiro? Meu pai sempre falou pra gente: quem tem poupança não tem aperto. E esse é um lema que eu levo para a vida e que eu ensino para todo mundo que eu posso. Se você sabe que você tem dinheiro caso alguma emergência aconteça, você vai dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, mesmo que naquele mês não entrou tanta grana, ou mesmo naquele mês veio uma despesa extra. Quem tem poupança não tem aperto. Levem isso para o coração de vocês, tá, meus amores? Porque realmente você ter dinheiro, você saber que você vai poder arcar com alguma emergência, isso não tem preço, tá? Então, se a única coisa que você puder fazer é uma caderneta de poupança, e aqui a poupança é no sentido simbólico, mas vamos falar no sentido literal. Não tenho tempo, não tenho condições, eu só sobra R$ 5 todo mês. Eu não sei se eu vou dar conta de fazer tudo isso que você falou até agora, cashback, cartão. Esquece tudo que eu falei, faz uma caderneta de poupança e coloca R$ 5 por mês que seja. Deu para botar R$ 10? Bota R$ 10. Deu para botar 20? Bota 20. Bota lá e esquece que isso existe. Vou falar para vocês que durante muitos anos, principalmente nos primeiros anos em que eu morei sozinha, mesmo estudando um monte de coisa, o que eu tinha era caderneta de poupança. Só que eu tinha duas poupanças. Uma poupança que era tipo para o futuro, que eu não podia mexer, e uma poupança em que eu mexia quando eu precisava de uma emergência. Então era tipo uma poupança futuro e uma poupança fundo de emergência. Acontece que cada vez que eu ia mexer nessa poupança, eu me sentia culpada, porque parecia que eu estava tirando do meu fundo de emergência, ou que eu estava tirando do meu futuro quando eu precisava mexer na outra. Isso me deixava muito angustiada, isso me deixava com medo de gastar, e isso não foi legal para mim. E aí, depois de 2023, eu resolvi separar em 3 tipos de fundo de investimentos, vamos dizer assim, né? O básico plus, que eu falo, em 3 grandes grupos. Então, poupar para os sonhos, o que, que é isso? São poupancinhas que você faz para viabilizar pequenos projetos, trocar de carro, trocar de celular, fazer uma viagem, comprar um negócio que você queira comprar, fazer o curso que você quer fazer. A gente tem que ter a reserva de emergência, que é, meu Deus, deu ruim, eu preciso ter de onde tirar. E a gente também tem que pensar no futuro e fazer um planejamento para a aposentadoria. E esse aqui é intocável. Então, eu dividi em 3 e a gente vai falar um pouquinho de cada um desses 3 grandes grupos, tá? Mas para resumir para vocês, poupar para os sonhos são as caixinhas, né? Então, viajar, trocar de carro, ter um sonho de consumo, fazer um curso, fazer uma pós, que eu falei para vocês. Reserva de emergência, vocês têm que focar em investimentos, talvez não te tragam um melhor retorno, mas que tem alta liquidez. O que significa isso? Que se você precisar do dinheiro, você vai tirar ele e ele vai cair na sua conta na hora. A caderneta de poupança tem um perfil legal em relação a isso, mas também CDB, RDB e os fundos DI. E também é importante que você tenha seguros, e a gente vai falar sobre eles já já. Quando a gente fala em investir para o futuro, aí eu estou falando de investimentos que tragam mais retorno, né, mais rentabilidade, mas que não necessariamente você possa mexer. Até se você não puder mexer, é melhor. E nesse sentido, a previdência privada ela é interessante, porque você não pode simplesmente sair metendo a mão na previdência. Então, é um dinheiro que vai ficar guardado. Mas você também pode pensar em investimentos de longo prazo, e também a previdência pública, a gente vai falar sobre ela já já. Então, vamos aprofundar um pouquinho em cada um desses temas, tá? Poupar para os sonhos, você pode usar a caderneta de poupança, mas eu não recomendo pelo seguinte: como é um dinheiro que você vai mexer bastante, a caderneta de poupança ela rende a cada 30 dias. Então, se você depositou no dia 10, o rendimento só vai cair no dia 10 do mês seguinte. Se você tirar no dia 9, você perdeu 30 dias do dinheiro parado lá na conta. Nesse sentido, a caderneta não é tão legal, apesar dela não ter taxa de administração e dela não ter imposto, incidindo imposto sobre ela. Mas ela tem essa questão do rendimento ser só a cada 30 dias. O que seria ideal se a gente for pensar no poupar para os sonhos? Ou os fundos DI, que rendem todo dia, ou os CDBs e RDBs, que rendem todo dia e que você pode ter resgate imediato. Porque você tem também CDB de prazo, né? Que você consegue uma rentabilidade maior, mas você tem que deixar o dinheiro lá 6 meses, 1 ano, às vezes 2 anos, enfim. Qual que é o problema do fundo DI?
O fundo DI, ele tem imposto, tanto o fundo DI quanto o CDB. Alguns fundos não têm taxa de administração, dependendo do banco, então você consegue pesquisar e ver se tem ou se não tem. Então, pode ter ou não a taxa de administração, e aí é o banco ou a operadora lá de investimentos que vai mostrar isso para você. Só que o fundo DI, ele tem o famoso come cotas. Então, todo maio e novembro incide um imposto lá naquele fundo, e aí ele meio que diminui. Não sei se vocês já repararam nisso. O CDB-RDB, ele não tem o come cotas, ele vai ter essa incidência do imposto na hora que você retira o dinheiro. Então, dependendo do tempo em que você vai deixar lá, às vezes vale mais a pena ir deixar no DI, às vezes vale mais a pena você deixar no CDB, tá? E alguns bancos, como por exemplo o Nubank, você tem como organizar por tema. Então, no Nubank a gente chama de caixinha. E você pode dar o nome que você quiser, mudar a foto, fica bem lúdico, eu adoro. Como eu falei, não ganho nada com isso, não sou publi do Nubank, mas é porque eu uso, ele não tem taxa e eu acho o Nubank muito fácil de mexer, muito intuitivo e ele tem essas facilidades das caixinhas, tá? Então, aqui uma dica pessoal, né? Eu uso a caixinha, eu fiz uma caixinha para cada sonho. Então, eu tenho a caixinha troca de carro, eu tenho a caixinha celular, que eu boto pouco, porque eu sei, gente, a gente sabe que a cada 3 a 5 anos a gente vai ter que trocar de celular. Por que não se planejar para isso e colocando lá um dinheirinho todo mês, para a hora que acontecer, você não ter que fazer uma dívida enorme no cartão? De repente, se você já tiver uma grande parte do dinheiro, você paga uma parte e parcela o resto, entendeu? Eu tenho uma caixinha de viagem, eu tenho uma caixinha de impostos para o começo do ano, né? E aí a gente já está se organizando, já pensando, por exemplo, na matrícula da escola, na lista, etc. Então, você consegue ir fazendo caixinha para tudo e você consegue já automatizar esse investimento. Então, você pode colocar assim: é automático, vai sair da sua conta todo dia 10, junto com as outras contas, o investimento nessa caixinha. Se for uma caixinha muito importante, do tipo assim, caixinha matrícula escolar. Eu sei que a matrícula do meu filho vai ser R$ 1.000. Então, ou melhor, vamos facilitar a conta. É R$ 1.200 a matrícula da escola que vai incidir em janeiro. Eu posso já ir juntando R$ 100 por mês, né? Até janeiro do ano que vem, vamos dizer, começa em janeiro de um ano até janeiro do outro ano, e esse dinheiro está rendendo. Então, na hora que você for tirar os 1.200, vai ficar um restinho lá do rendimento que sobrou. E aí você já recomeça para o ano seguinte. E é uma coisa que não vai pesar no teu orçamento que você já planejou para isso. Eu adoro esse tipo de planejamento, porque isso tira o susto, tira aquela sensação de descontrole, tira aquela sensação de que, meu Deus, parece que eu estou sempre nadando, nadando, nadando e morrendo na praia, sabe? É claro que no começo, quando você faz essas caixinhas planejadas, às vezes você não vai conseguir juntar tudo que você precisa. Mas você pode pensar numa meta de, em 3 anos, juntar o suficiente. E aí, conforme você tiver já o dinheiro para pagar, você não vai se endividar em janeiro, você vai conseguir sempre manter essa caixinha, sabe? Lembrar de fazer aplicação extra sempre que sobrar um valor extra. No caso de quem é profissional liberal, eu, por exemplo, tenho caixinha férias. Uma das minhas caixinhas é a caixinha férias. Então, eu sei que eu sempre tiro 10 dias de férias no meio do ano, 20 dias de férias no fim do ano. E eu já me programo para que, nesses meses, eu tenho que ter o dinheiro para cobrir esses 10 dias sem trabalhar ou esses 20 dias sem trabalhar. Então, ao longo do ano, eu vou juntando na caixinha férias, e quando chega na hora de eu tirar férias, eu sei que eu vou ter o dinheiro para cobrir as despesas do mês, porque eu fiquei menos dias sem trabalhar. E aqui eu estou falando como profissional liberal, tá? E é legal você também fazer uma caixinha 13º, para que você possa ter um 13º. Quem é profissional liberal não tem, né? Então você pode se planejar para ter o seu 13º, ou se você tiver funcionário, você também pode fazer a caixinha 13º do seu funcionário. Você vai juntando ao longo do ano. A meta é você alcançar o valor antes de dar o prazo de você pagar o 13º, e na hora que você pagar, o rendimento fica para você e vai acumulando para os próximos anos, entendeu? Então, essa coisa de você se planejar, de você poder ter várias caixinhas, eu acho uma mão na roda, principalmente para pessoas que têm uma vida complexa. Por exemplo, quem tem funcionário em casa e paga e assina carteira, ou para quem tem funcionário na empresa, ou para quem, enfim, tem filhos em escolas e tem, né? Quanto mais complexa é a sua vida, melhor tem que ser o seu planejamento. E as caixinhas ajudam muito nisso. Eu gosto muito disso. Lógico, e também viabilizar os sonhos, né? Então, uma viagem, uma troca de carro e tudo mais. Quando a gente está falando de reserva de emergência, aqui eu estou falando é aquele dinheiro
que você não vai mexer. As caixinhas você vai mexer. Então, tudo bem, você vai perder um pouco do rendimento. O objetivo ali não é ganhar muito dinheiro. O objetivo ali é ter o dinheiro para você não ficar no vermelho. Nunca fique no vermelho, nunca entre no cheque especial, porque a gente não quer pagar juros. A gente já chegou nessa conclusão, certo? Então, a reserva de emergência, o que é esse dinheiro? Vamos dizer, sei lá, peguei dengue, peguei Covid, precisei ficar 15 dias sem trabalhar. Eu dependo do meu trabalho. Se eu não trabalhar, eu não ganho. E aí, o que eu faço? Eu não tinha me planejado para isso. Ou do tipo, nossa senhora, minha geladeira quebrou. Eu não posso ficar sem geladeira, eu preciso comprar uma geladeira hoje. Da onde eu vou tirar esse dinheiro? Eu não tenho esse dinheiro. Ou fiquei doente, precisei comprar um monte de remédio na farmácia, deu R$ 500 a conta da farmácia, eu não tenho esse dinheiro. Reserva de emergência está ali para isso. São esses gastos não planejados. Mas uma dica que eu dou para vocês, de verdade, do fundo do meu coração, é que essa reserva de emergência seja 6 meses de salário, ou melhor, 6 meses de conta paga. Então, quanto que é o seu gasto mensal? A gente já fez isso no começo da aula, certo? Vamos dizer que meu gasto mensal é R$ 3.000. É o que eu gasto para aluguel, condomínio, conta de água, conta de luz, mercado e transporte, tá? Então, eu preciso de 6 meses de salário. Então, 6 meses de R$ 3.000, 3 vezes 6, 36. A minha meta é que a minha reserva de emergência seja 36 mil. Por quê? Se eu perder o emprego, se eu tiver que parar de. Vamos dizer, sei lá, descobrir uma doença grave, vou precisar ficar sem trabalhar, fazer uma cirurgia, não sei quanto tempo. Eu tenho 6 meses de salário para me garantir. Entendeu o que eu quero dizer, gente? Isso aqui, se vocês colocarem como meta 6 meses de salário, ou melhor ainda, 6 meses de contas pagas, vocês vão ter uma paz, juro para vocês, que não tem preço, tá? E aí, é importante que essa reserva esteja num investimento de alta liquidez, ou seja, dessa que você pode tirar rápido, né? Não pode ser um investimento trancado, como os outros. Então, e não precisa ter o melhor retorno do mundo, mas que tenha algum retorno acima da inflação de preferência, né? Então, a poupança tem um bom perfil para essa reserva de emergência, porque não é uma coisa que vai mexer, você vai deixar lá. O fundo DI, o CDB, o RDB, que são esses investimentos mais básicos, tá? A ideia é depositar ali e esquecer que ele existe. Então, vamos dizer que a sua meta é você juntar lá os seus R$ 36.000. Chegou nos 36 mil, você pode simplesmente deixar ali rendendo e passar a usar esse valor nos outros investimentos. Mas agora esse ano tudo aumentou, o meu estilo de vida, né, quer dizer, o meu custo de vida aumentou para 4 mil por mês, porque o meu aluguel aumentou, a luz aumentou. Opa, então preciso recalcular quanto que está faltando. Aí você vai lá e volta a investir, tá? E o ideal, gente, aqui, ó, uma dica prática para que você consiga realmente viabilizar isso, é que você faça essa reserva num banco que não é o seu banco principal. Então, vamos dizer que o seu banco principal seja o Banco do Brasil. Abre uma conta na Caixa, você consegue abrir uma conta poupança sem custo e vai colocando lá. E esquece que ele está lá. É para mexer só se você realmente precisar. Estou dando um exemplo aqui, tá? Agora, em relação à reserva de emergência, principalmente para quem é profissional liberal, eu quero falar um pouquinho sobre seguro. Os seguros mais conhecidos são o seguro de carro, o seguro de casa e o seguro viagem. São seguros extremamente importantes. O seguro do carro, né, para quem tem carro próprio, o seguro da casa para quem tem casa própria, vamos dizer, sei lá, teve uma enchente, a minha casa, perdi tudo. O seguro de casa vai cobrir, isso é uma coisa legal, interessante, dependendo de onde você mora, principalmente. Seguro viagem, ok. Mas seguro de vida, as pessoas têm essa ideia de que seguro de vida é só para quem é rico, né? Eu recomendo muito que vocês conheçam um produto chamado, que é tipo um seguro de vida em vida, que o meu pai chama de lucros cessantes. Se o seu lucro cessar, ou seja, se você parar de trabalhar por algum motivo, geralmente doença, né, ou algum acidente, alguma coisa, quem é profissional liberal não tem de onde tirar. Você não, né, acabou seu vencimento. Existem seguros que te dão um prêmio caso aconteça alguma coisa com você. Então, não é só se você morrer. Se você quebrar uma perna, se você diagnosticar um câncer, se você precisar fazer uma cirurgia, você vai ganhar um prêmio de seguro que vai te ajudar a sobreviver financeiramente durante algum tempo para que você possa cuidar da sua saúde. Esse tipo de seguro, para quem é profissional liberal, eu acho extremamente importante. Tem seguros, inclusive, que se você fica internado mais de 3 dias, eles te pagam uma diária, mesmo que não seja uma doença grave. Então, por exemplo, fiquei internada com Covid, na época do Covid, que esse seguro ficou muito popular. A pessoa ficou 10 dias internada.
não é uma doença, né, grave, não é um câncer, não é uma cirurgia nem nada disso, então você não vai receber um prêmio, mas você pode receber 10 dias de diária que vai te ajudar a cobrir a despesa desses dias que você ficou sem trabalhar. Isso é muito importante para quem é profissional liberal, tá? O seguro de morte, né, que é aquele que os seus familiares recebem caso você morra, ele é muito importante para quem tem filho ou dependente, porque às vezes a grande preocupação dessa mulher, que é profissional liberal, que é arrimo de família e tudo mais, é o que vai ser dos meus filhos se acontecer alguma coisa comigo. E aí, nesse caso, vale a pena você ter um seguro. Eu vou chamar de seguro de vida, vida e o seguro de vida morte, que é esse que, se você morrer, pelo menos os seus descendentes estão garantidos. E isso pode fazer toda a diferença na paz de espírito de mulheres que são profissionais liberais e têm filhos que dependem só delas, e não são poucas, viu, gente? Falando sério. Então, assim, conheçam mais sobre essa questão do seguro, tá? E tem seguros que são resgatáveis. Então, por exemplo, tem seguro de vida que você, se você chegar nos 70 anos e não morrer, e você precisar, você consegue resgatar o que você pagou de seguro de vida. Então, é como se fosse um investimento, não tem liquidez e não tem tanto retorno. Pois é, Lu, exatamente. Mas é legal, porque você consegue, caso você não precise fazer uso dele, ele acaba sendo meio que um fundo de aposentadoria para você lá na frente, tá? Então, vale a pena conhecer um pouco mais sobre esses seguros. Falando em nomes aqui, já que a gente está sendo bem honesta e sincera, eu tenho o seguro da Prudential, eu gosto muito da Prudential, ela é uma empresa bem antiga, né, bem confiável e tudo mais, mas eu também tenho uma parte do meu seguro de vida em vida na Mag Seguros, e isso foi um planejamento que o meu corretor fez para mim, porque a Mag cobre algumas doenças que a Prudential não cobre, então eu coloquei a maior parte na Prudential, do que eu pago, né, dos prêmios, vamos dizer assim, e um pouquinho na Mag para poder ter essa cobertura de outros. Tipo assim, tem osso que se eu quebrar, a Prudential não paga, mas a Mag paga. Sabe essas coisas assim? Então, vale a pena vocês conversarem com um corretor ou uma corretora de confiança, tá? Gente, e aí, hora da gente pensar no futuro, né? Então, a previdência pública, isso é uma coisa que eu aprendi muito com meu pai, tá? Eu sei que INSS, a gente tem 1000 questões, toda hora muda a regra, todo mundo as pessoas estão perdendo a confiança, tem questões políticas e tudo mais. Só que a previdência pública, além de garantir a sua aposentadoria, mesmo que pouca, ela também é um seguro em caso de acidente, invalidez, desemprego, é um seguro do governo. Então, é muito importante pagar o INSS. É o melhor investimento do mundo? Não, não é. Não vou mentir para vocês, mas ele é muito importante, principalmente para quem é profissional liberal e é solo nessa vida, tipo mãe solo, ou enfim, não tem outros familiares que possam te ajudar no caso de uma emergência, tá? Então, previdência pública é extremamente importante. Não tem como não ter, tem que ter. Se você não tem, tenha. Se você não paga, pague, tá? A previdência privada, ela é um tipo de investimento que, assim, se você consegue fazer investimentos mesmo de longo prazo e você consegue parar para estudar, talvez a previdência privada não seja a melhor saída, porque ela não tem, a gente consegue investimentos com melhor rentabilidade, esses investimentos de baixa liquidez, você tem que deixar o dinheiro lá bastante tempo e tudo mais. Qual que é a vantagem da previdência privada, tá? É garantida pela legislação, e ela é uma forma de você se obrigar, porque você tem que pagar, é uma conta que você paga, entende? Então, assim, é uma forma de você se obrigar a investir no seu futuro. Existem vários tipos de previdência, né? PGBL, VGBL, uma que você desconta do imposto de renda, outra que não desconta. Se você é MEI ou PJ, não vale a pena ter a PGBL, o legal é você ter a VGBL, que você só paga imposto na hora de sacar o dinheiro. Mas eu acho que, assim, para quem está começando nessa vida de investir, de cuidar do dinheiro, ter uma previdência privada é uma forma muito legal de você começar a investir no seu futuro. Porque a previdência privada também não é um investimento que qualquer um possa vir meter a mão. Entendeu, gente? Então, assim, é importante você ter uma previdência no seu nome. A pública, com certeza, e a privada, dependendo do seu caso, talvez seja interessante também. Mas a gente sabe que isso aqui não vai garantir necessariamente uma velhice digna. Então, a gente tem que pensar nos nossos extras, tá? E aí é onde vão vir os investimentos. Então, é sempre bom você diversificar, tá? Buscar investimentos com melhor rendimento, mesmo que o dinheiro fique preso, mas em bancos de confiança, né?
E aí você pode ter, por exemplo, os CDBs que você, né, o dinheiro fica preso, tesouro direto, imóveis. Eu não estou nem falando de investimentos mais agressivos, porque, gente, nossa, isso aí é um outro mundo. Isso aí vocês vão falar com um economista profissional. Eu estou falando do beabá para quem está começando. Você não precisa ficar fera em investimento para começar a ter investimentos de melhor rendimento. Você já pode fazer isso agora, por exemplo, com um CDB, em que você só pode resgatar daqui a 3 anos. Então, é uma forma de você se obrigar a deixar aquele dinheiro lá rendendo, sabe? E o mais importante é que você não tem que escolher entre os três. O ideal é que você tenha os três. Por que não ter os três, né? Para que você realmente se sinta planejando o seu futuro e garantindo que você tenha essa tranquilidade lá na frente, tá? E aí, mais uma regra de ouro que meu pai me ensinou: nunca coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Então, isso aqui é opinião pessoal, tá, gente? Eu sou a favor de que você tenha mais do que um banco. Não coloca todo o seu dinheiro num banco só. É legal a gente poder ter um banco fintech e um banco, por exemplo, mais sólido, tipo um banco estatal, porque o fintech vai te dar mais vantagens do tipo um cartão melhor, uma conta sem taxa, tal, mas o banco estatal é a segurança, principalmente se você for fazer uma previdência privada, né? Nunca coloque todo o seu dinheiro em um investimento só, diversifica. Então, assim, nossa, mas não é muita coisa para eu tomar conta? Talvez seja, mas vai valer a pena depois, acredita em mim. Então, assim, você pode ter um fundo DI, uma poupança e um CDB, né? Diversificando, na média, você acaba se saindo melhor do que se você botar tudo só na poupança, por exemplo, entendeu? E isso aqui é muito importante, principalmente para a gente se proteger de intempéries da vida, né? Quem é mais velho aí, que nasceu no milênio para trás, deve lembrar de como que era a inflação. A gente não sabe se isso vai acontecer de novo com a gente. Então, se a gente puder diversificar e não deixar todos os ovos na mesma cesta, melhor. Nesse sentido, meu pai me ensinou e eu também levo isso para a vida, tá? Aí, gente, para a gente começar a entrar na finalização dessa live, já passou aqui mais de 1 hora, um tópico delicado que a gente precisa abordar é esse. Tem um companheiro ou companheire, como é que a gente faz? Então, essa questão de finanças de casal também é um tema que por si só daria uma live, tá? Mas o que eu posso te falar em termos de opinião pessoal e de tudo que eu já estudei? O ideal é que você tenha o seu, a pessoa tenha o dela, e vocês tenham um da família. Então, tem a conta que é sua, tem a conta que é dela e tem a conta conjunta. Por que é importante ter isso, ter 3 contas separadas? Porque, principalmente, a gente não sabe o que pode acontecer, até às vezes não é nem uma questão de não confiar no seu parceiro, mas e se o seu parceiro morre de repente? Na conta conjunta você não vai poder mexer, mas se você tem alguma coisa na sua conta, você consegue, você não fica completamente sem dinheiro, tá? Então, você precisa ter acesso ao dinheiro caso alguma coisa aconteça. E o ideal é que na conta conjunta fiquem as despesas da família, da casa, né, dos filhos, etc. E que nas suas contas separadas fiquem suas despesas pessoais, tipo seu plano de saúde, sua previdência privada, né, matrícula da sua academia, se você faz. Porque é isso. Precisa ter coisas que são da família, precisa ter coisas separadas. Isso é uma opinião pessoal. Você pode não concordar, mas eu acho que vale a pena você refletir sobre isso, tá? Se você não tem uma união jurídica e você tem uma conta conjunta, se essa pessoa morre, isso já aconteceu com uma pessoa conhecida minha, tá? Eles estavam noivos, eles não tinham uma união jurídica, eles já moravam juntos, iam casar, começaram a juntar dinheiro para comprar um apartamento numa conta que estava no nome dele, e ele morreu de acidente de moto, e simplesmente a família ficou com o dinheiro e ela não teve mais acesso ao dinheiro, porque ela não tinha como provar que eles estavam juntos e que o dinheiro também era dela e ela depositava dinheiro todo mês nessa conta. Então, assim, eu sei que é complicado, eu sei que quando a gente fala nisso, fica todo mundo meio melindrado, eu vou desconfiar do meu parceiro, poxa, tô casado, tenho que confiar. Eu também acho que tem que confiar, mas a gente também tem que pensar em emergências que não são só traição ou rompimento de relação, a gente tem que pensar em emergências tipo doença, morte. Você precisa poder acessar algum dinheiro, e é importante você ter também a sua privacidade, a sua individualidade, né? Eu acho que todo mundo deveria ter, isso aí também é uma opinião pessoal, tá? Então, tenham o meu, o seu e o nosso. Isso é o conselho que eu posso dar se você tem um parceiro. Um outro ponto delicado: eu não trabalho, só outra pessoa. Nesse caso, é um pouco mais complicado, isso é a realidade de muitas mulheres, tá? Mas
geralmente as mulheres que não trabalham fora, trabalham muito dentro de casa ou fazem coisas até para ajudar no trabalho do companheiro ou companheira. Nesse caso, as conversas sinceras são muito importantes. Eu recomendo muito que essa pessoa que não trabalhe se engaje também na questão da economia da família. Não deixa tudo só nas costas do outro. Primeiro, porque é um peso muito grande para o outro, e segundo, porque é importante você saber, né? E para cada casal, uma solução vai ser melhor. Às vezes, dar uma mesada para essa pessoa também ter um pouco de independência, ou um cartão de crédito, ou uma conta conjunta. Mas, um conselho que eu dou: pague seu INSS, tá? E de preferência sua previdência privada também. Mesmo que você não tenha uma mesada, ou que seja tipo assim, a conta conjunta dos dois e o dinheiro é dos dois. Não deixe de pagar seu INSS, sua aposentadoria, porque isso é o que vai te garantir lá na frente, tá? Um caso que meu pai sempre conta, que eu gosto sempre de exemplificar, eu sei que a gente já passou um pouquinho da hora, mas eu acho que vai ser interessante. Conhecido do meu pai tinha um familiar, um tio, que ele era comerciante e ele tinha 2 sócios. E ele, né, ganhava super bem e tal. Um belo dia, da noite para o dia, os sócios passaram a perna nele e tiraram ele da sociedade sem ele saber. E ele chegou em casa desesperado, falando para a mulher que estava pensando em se matar, porque da noite para o dia ele simplesmente ficou sem nada. E ela virou para ele e falou assim: calma, calma, porque eu tenho aqui o suficiente para a gente recomeçar a vida. E ela foi no armário e pegou um pote que estava cheio de dinheiro de várias moedas, dólar, euro, enfim. E ele falou assim: mulher, de onde você tirou esse dinheiro? Ela falou assim: olha, sempre que você me dava dinheiro para fazer compra, o que sobrava eu ia lá e comprava moeda estrangeira, que é estável. E eu fui guardando isso ao longo de 20, 30 anos. Então, quando ele faliu, no caso que ele sofreu esse golpe, a mulher tinha o dinheiro suficiente para ele recomeçar um pequeno negócio novo e eles recomeçarem a vida. Então, lembra do quem tem poupança não tem aperto? Que mulher esperta, né? E isso aconteceu na época da inflação e tudo mais, então ela foi muito esperta de ter comprado moeda forte. E isso é algo que a gente pode fazer também. Hoje em dia está cada vez mais fácil, né? Então, lembra, tenha sempre uma reserva, tá? Mesmo que só o outro trabalhe, e pelo menos nem que seja o seu INSS ou o seu potinho de dinheiro, tá? Em relação a filhos, também é importante a gente falar, tá? Eu super apoio a mesada, não só por conta do meu relato pessoal, porque eu falei para vocês, né? A gente foi criada com mesada, então desde criança a gente sempre soube o valor do dinheiro e a gente sempre soube fazer com que aquele dinheiro durasse o mês inteiro. Mas uma coisa que eu acho muito importante, ainda mais com as crianças de hoje, que são tudo para frente, não esconda dos seus filhos a realidade financeira da família. Também, é claro, não é para fazer terrorismo na criança, tem que falar numa linguagem que é adequada à idade e ao desenvolvimento da criança, mas eu acho que dinheiro não pode ser tabu, tem que ser falado abertamente desde o começo. Eu acho legal trabalhar com a coisa da mesada, mas eu também acho que vale a pena fazer uma poupança futuro para essas crianças. Por que não começar uma previdência privada para eles desde já, né? Ou um investimentozinho de longo prazo? Ensinar desde sempre, até sobre guardar. Então, assim, ó, eu vou te dar R$ 50 por mês de mesada. Se eu fosse você, eu gastava R$ 10 por semana e colocava R$ 10 na sua poupancinha. Mamãe abriu a poupança para você. Você mesmo pode investir seus R$ 10 por mês. E aí, ao invés de gastar 50, você gasta 40 e todo mês você sobra um dinheirinho. Quando você quiser comprar uma coisa, você vai lá e compra. Isso é uma coisa muito bonitinha. E as crianças são incríveis, eles até ensinam pra gente depois, viu? É muito legal, tá? Pra gente ir finalizando, gente, ter reserva é ter a chave da porta de saída no bolso, tá? Em tempos de hoje, em tempos em que a violência contra a mulher está cada vez maior, ter uma reserva financeira é você poder ter a liberdade ou a tranquilidade de poder sair de uma relação abusiva a hora que você quiser, de você poder sair de um emprego abusivo a hora que você quiser. Então, assim, reserva financeira não é só tranquilidade para dormir. Reserva financeira é você ter a chave da porta no teu bolso o tempo inteiro. Então, eu realmente recomendo que todas as mulheres tenham reserva, tá? Também é dormir em paz sabendo que estamos seguras, caso algo inesperado aconteça, ou com a gente, ou com os nossos entes queridos. E é ser dona do seu destino e da sua saúde. E também do destino e da saúde dos seus filhos. Eu nunca vou esquecer o caso de uma mãe que eu atendia lá no Boldrini, que é o Hospital de Câncer Infantil,
A criança tinha tido um tumor de adrenal, ela precisou tirar as adrenais, ela tinha que repor os hormônios da adrenal. E esses hormônios são essenciais à vida. Se a criança não toma o hormônio, ela pode morrer. A mãe era mãe de 4. Uma das crianças era a nossa paciente. E ela era uma mãe que não trabalhava porque ela tinha que cuidar de 4 crianças e era o marido que trabalhava. Um belo dia, o marido resolveu decidir que ele não ia mais dar hormônio para a criança porque ele não acreditava em hormônio. E ele começou a dar whey para a criança, porque ele achava que o whey fazia melhor para a criança do que o hormônio. E essa mãe, a gente viu essa mãe desesperada, porque ela não tinha de onde tirar, ela não trabalhava, ela não tinha nada, né. Então, assim, você ter o seu dinheiro, você ter a sua reserva, isso é garantir a saúde sua e das suas crias, né. Super relacionada com saúde mental, Lu, exatamente. Vamos lá. A Lu falou que você minha filha está apoiando a mesada, mas ficou contra falar da realidade financeira? Ah, tá, entendi, é brincadeira, né. Tá certo, gente. Vamos seguir aqui só para a gente finalizar, tá? Não se assusta com o tamanho da sua meta ou com o tamanho do trabalho que você vai ter daqui em diante, tá? Lembra que eu falei que o seu fundo de emergência tem que ser 6 meses de salário? Você não precisa juntar isso em 6 meses, você não vai conseguir. Você não precisa juntar isso nem em um ano, você pode ter isso como meta. Começa pequeno e avança um passo por vez. Gente, eu preciso juntar 36 mil, mas eu só consigo colocar R$ 30 por mês, tá tudo bem. Vai ter mês que você vai conseguir botar mais, vai ter mês que você vai conseguir botar menos, mas coloca. Tenha isso como meta, mas não deixa isso te sobrecarregar, tá? Não deixa isso te aterrorizar, pelo amor de Deus. Não deixa de organizar as planilhas, não deixa de planejar suas ações, não deixa de executar e mais do que isso, tá? Não deixa de fazer o PDCA. O que que é o PDCA? É o ciclo da excelência. Eu sempre falo sobre isso nos meus atendimentos também. A gente acabou de fazer aqui um planejamento. Qual que é o próximo passo? É o do. Em inglês significa ação ou execução. Então a ideia é que vocês terminem essa aula e comecem a arregaçar as mangas. Daqui a um tempo vocês vão ter que fazer a checagem. O que que é a checagem? Nada mais é do que você voltar na sua planilha, ou uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês, e ir vendo a evolução desse processo. A partir dessa checagem, você vai fazer um novo ajuste e uma nova ação. A partir daí, um novo planejamento, uma nova execução, uma nova checagem, e isso é infinito, para que o seu dinheiro possa sempre crescer, tá? Então, nossa, minha meta é 36 mil. Não, mas agora o meu custo de vida aumentou. Preciso aumentar essa meta para 40 mil? Não sei, gente. Vocês têm que estar sempre revendo, tá? Nossa, eu estava colocando todo o meu dinheiro no fundo DI, mas eu estou achando que o CDB está rendendo mais agora. Então, eu vou parar de investir no fundo DI, deixa ele lá com a tinca para não perder né, de desconto na hora que tira. Vamos passar a investir mais no CDB. E isso é uma coisa que você vai fazendo naturalmente com o passar do tempo. E quanto mais você faz, melhor você fica em fazer esse controle financeiro, tá? Uma coisa muito importante para você se motivar a começar essa empreitada, que às vezes não é fácil, é você viabilizar seus sonhos. Ele vai ser o grande motivador para que você invista seu tempo no controle financeiro. Então, qual que é o seu sonho? É fazer uma outra faculdade? É fazer uma pós? É trocar de carro? É comprar a casa própria? É fazer uma viagem? Não importa qual é o seu sonho, mas faz a caixinha do seu sonho. Mesmo que ele seja um sonho teoricamente fútil. Às vezes não é fútil, tá? A maioria deles não é. Mas às vezes uma cirurgia, plástica, às vezes é: "Ai, não sei, meu sonho sempre foi conhecer Paris", tô dando um exemplo. Nossa, mas uma pessoa, né, você é caixa de supermercado, você vai querer conhecer Paris? Por que não, gente? Inclusive tem um filme muito legal de uma mulher que o sonho dela era ter um vestido, acho que é Dolce Gabbana, eu vou achar o nome desse filme. Ah, é lindo e é inspirador. E ela fez que fez, que fez, que ela juntou, que juntou, que juntou, que ela conseguiu comprar o tal do vestido. E ela era uma operária. Então, assim, gente, não importa o seu sonho, viabiliza. E cada vez que você colocar R$ 1 que seja naquela caixinha, é como se você estivesse dando um passo mais perto do seu sonho. E isso vai te motivar muito a continuar no PDCA, a continuar na jornada, tá? E uma dica extra que eu te dou é que, além de viabilizar o seu grande sonho, eu acho que você devia também fazer, que é uma coisa que eu fiz recentemente, a caixinha prazer sem culpa. O que que é essa caixinha? Essa caixinha eu boto muito pouco dinheiro nela, mas todo mês eu boto ali um pouquinho. Deu vontade de fazer um negócio, tipo assim, nossa senhora, quero fazer uma aula de surf. Eu não vou ser surfista, eu só quero experimentar o surf. E é verdade, eu quero fazer uma aula de surf um dia.
mas é uma coisa assim, meio fútil, é uma coisa que eu não sei se eu gastaria esse dinheiro, mas por que não? Sabe, fazer uma coisa assim diferentona? E se acontecer de, por exemplo, ai, eu tenho 45, fiz 50 anos e eu quero me dar um presente de comemoração. Por que não tirar o dinheiro dessa caixinha para se dar esse presente? A gente precisa também ter essa coisa do prazer sem culpa, sabe? Porque senão fica tudo muito pesado. Se não mexer com o dinheiro fica sempre. É como se você estivesse o tempo inteiro mexendo com um problema. E a gente não pode achar que mexer com o dinheiro é mexer com problema. A gente tem que pensar que mexer com o dinheiro é mexer com solução. Vamos pensar assim, viu, gente? E aí ter essa caixinha de saber que se um dia você precisar se mimar, você tem dinheiro para isso, isso não vai colocar o seu orçamento em risco, nem o seu futuro em risco, nem a saúde dos seus filhos em risco, gente, melhor ainda, tá? Então tenha a sua caixinha prazer sem culpa. Uma última coisa que eu precisava falar, não tinha como deixar de falar, é a questão do pink money. Então viabiliza o seu sonho, mas viabiliza também o sonho de outras mulheres. Eu não sei quando você vai estar assistindo essa aula, mas a gente está vivendo uma febre do morango do amor. Não tem a maçã do amor? Então, morango do amor. E uma das coisas que eu tenho visto muito nas redes é o quanto que vender morango do amor tem ajudado muitas confeiteiras e muitas mulheres a tirar assim, o aluguel do mês, a pagar uma dívida. Então, quando a gente viabiliza, quando a gente compra de outras mulheres, quando a gente usa o nosso dinheiro, porque poder de compra é poder, então a gente pode escolher para quem a gente vai dar o nosso dinheiro, ou melhor, para quem a gente vai investir. Né? Então, que tipo de empresa você quer investir? Você quer investir naquela empresa que explora o funcionário, grande empresa, ou de repente você quer investir naquele senhorzinho que tem um mercadinho do bairro, que está ali há 50 anos e que você, né, você conhece a família, você sabe que com aquele dinheirinho ele pagou escola para os filhos, para os netos. A gente sabe disso. Então, escolha muito bem onde e com quem você vai investir o seu dinheiro. E se você puder ajudar a viabilizar o sonho de outras mulheres comprando delas, melhor ainda, né? Um exemplo pessoal sou eu. Quando eu era adolescente, eu tinha mesada, e às vezes eu queria fazer uma coisinha extra, comprar alguma coisinha extra, ou fazer uma viagem com as amigas para Cabo Frio no feriado. E eu comecei a vender Avon. E foram as minhas tias, a minha avó e a minha tia-avó, principalmente, que me ajudaram a viabilizar os meus sonhos. Então, assim, eu sou um exemplo onde o dinheiro das mulheres me ajudou a realizar os meus pequenos sonhos desde a adolescência. Isso é muito lindo, sabe? É, e aí eu quero dar um outro exemplo de um caso que aconteceu no consultório de uma paciente. Ela estava me falando de uma profissional que ela seguia, de uma outra área. Ela disse assim: Nossa, eu adorava o trabalho dessa profissional, sigo muito, aprendi muito com ela, ela me ensinou muito. Acho que era uma pessoa que ensinava receitas sem lactose, era alguma coisa nesse sentido. Mas aí ela lançou um livro, e aí eu comprei o livro dela, e aí eu não gostei, me decepcionei um pouco, me arrependi. Aí eu virei para ela e falei assim: Nossa, mas você não acabou de me falar que você segue ela há um tempão e que ela sempre te ajudou muito? Ela falou assim: É. Falei, então, não pensa que você não gostou do livro. Pensa que comprar o livro foi a sua forma de agradecer ela por toda essa ajuda que ela deu durante tantos anos. Pensa que foi uma forma de você investir no trabalho dela e dizer que você confia no que ela está fazendo. E aí eu falei isso para a paciente, ela me olhou com uma cara, ela falou assim: Nossa, eu amei isso que você falou. Acabei de me desarrepender dessa compra. Nossa, eu tô muito feliz, eu tô até me sentindo melhor de ter comprado o livro. Eu falei, então, é isso. E eu não sei se vocês sabem, na nossa comunidade tribo, a gente tem um espaço de classificados. E a gente pode usar esse espaço para divulgar o nosso trabalho e para a gente apoiar umas às outras. Por que não? Né? Por que não comprar de quem a gente já conhece? Por que não usar o nosso dinheiro para também investir no trabalho de uma outra mulher ou de uma outra iniciativa que seja uma iniciativa legal, bacana, né? Enfim, fica aí o meu momento feminista, não tinha como eu não falar, né, minha gente? Enfim, finalizamos a parte teórica aí da live, podemos conversar, né? Estou aqui para responder as dúvidas de vocês, tem mais uns minutinhos, mas eu também não posso deixar de fazer meu jabá falando dos nossos livros, das nossas publicações. Se você quiser, se inspirou com esse exemplo anterior e quiser comprar os nossos livros, ou se você que é parte da comunidade quiser ser um assinante e também viabilizar o trabalho das mulheres da nossa tribo, estamos aqui para isso. Fica aí os nossos QR Codes. E é isso. Gente, eu sei que agora já tem pouca gente aqui ao vivo comigo. Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Tem mais alguma coisa que eu possa contribuir? Alguma dúvida?
Falem aí comigo. Ah, o pessoal tá dizendo que gostou. Mi, obrigada. Você gostou? Quem mais que tá aí comigo? Fala comigo, por favor, no chat, pra gente poder encerrar. A Luísa falou que encaminha paciente para mulheres, vota em mulheres e compra mulheres. Arrasou, Lu, isso mesmo. Ai, que bom que você gostou. Espero que tenha contribuído aí um pouco para os seus planejamentos e para o seu futuro, minha querida. Vamos que vamos. Bom, acho que não temos mais nenhuma pergunta. A Mi falou que também sempre compra de mulheres, maravilha. O que que eu vou propor para vocês? Às vezes é muita informação, às vezes a coisa reverbera depois. Esse vídeo, ele faz parte da nossa comunidade tribo e a gente tem abaixo desse vídeo uma área de comentários. Então, se você assistiu essa aula depois, né, na gravação, ou se você quiser, você que está assistindo aqui ao vivo com a gente, parar, refletir, deixar, absorver tudo que você ouviu e depois vir comentar, eu prometo para você que eu vou ficar sempre de olho nesses comentários e a gente vai continuar essa conversa na nossa comunidade, aqui nos comentários abaixo, tá bom? É, vamos continuar esse papo sobre dinheiro. Se vocês, inclusive, quiserem deixar sugestões, ou de aprofundamento, ou de novos temas, ou até de pessoas para convidar para aprofundar aqui para a gente, né? Eu estou aqui à disposição de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Foi um desafio para mim fazer, porque é um pouco fora da minha zona de conforto, né? Mas eu espero que vocês tenham visto o amor que eu coloquei aqui, vocês tenham gostado. E a gente se vê no nosso próximo encontro ao vivo. Muito obrigada por estarem aqui comigo e muito obrigada também por quem está assistindo a gravação aí depois, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo, meus amores. Tchau, tchau.